Dia 12. Leia Provérbios capítulo 12. Vamos lá, Provérbios capítulo 12. Vamos ver se a caneta vai ajudar hoje. Provérbios capítulo 12. As atitudes do justo e do perverso. Toda pessoa que deseja o conhecimento ama a disciplina, mas aquele que odeia a repreensão não tem juízo. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que engendra malignidade está sob a condenação do Senhor. O ser humano não se estabelece por meio da perversidade, mas a raiz dos justos é firme e não será arrancada. A mulher virtuosa é coroa de honra para seu marido, mas a de atitudes vergonhosas é como podridão nos ossos dele. Os planos dos justos são honestos, mas as sugestões dos ímpios são sempre enganosas. As palavras dos perversos são armadilhas mortais, mas quando os justos falam, há libertação. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanecerá indestrutível. O homem é honrado de acordo com a sua sabedoria, mas o que alimenta perversidades no coração é desprezado. É melhor ser uma esposa comum do povo, porém, que trabalha duro e mesmo assim tem quem o sirva, do que fingir ser rico e passar fome. O justo zela com carinho dos seus rebanhos, mas até as atitudes mais amáveis dos ímpios são cruéis. Quem se dedica ao trabalho de sua própria terra colherá com fartura, mas o que vai atrás de ilusões é insensato. O perverso cobiça até os despojos saqueados pelos maus. A raiz dos justos, entretanto, produz seu fruto no tempo certo. O perverso cai em contradição e se enreda em seu próprio falar malicioso, mas o justo não se preocupa por falar francamente. Do fruto da sua boca o ser humano conquista o que é bom para si, e o trabalho de suas mãos será recompensado. As trilhas do desajuizado aos seus próprios olhos parecem um ótimo atalho. Antes de tudo, porém, o sábio inclina seus ouvidos para os conselhos. O tolo revela de imediato seu aborrecimento, mas a pessoa prudente ignora o insulto. A testemunha leal dá testemunho sincero, mas o falso depoente conta mentiras. As palavras do tagarela ferem como espada de dois gumes, todavia a língua dos sábios promove a cura. Os lábios de quem diz a verdade permanecem para sempre. Os lábios de quem diz a verdade permanecem para sempre, mas a língua do mentiroso dura apenas um instante. O engano se apodera do coração dos que vivem planejando o mal, mas a alegria habita em todos os que cooperam pela paz. Nenhum mal abaterá o justo, mas os perversos estão cobertos de problemas. O Senhor tem ódio mortal da boca mentirosa, mas se compraz imensamente com os que falam a verdade. O homem sábio não alardeia seus conhecimentos, mas o coração sem juízo é como fonte a jorrar insensatez. As mãos zelosas e dedicadas governarão, mas os preguiçosos acabarão sendo forçados a trabalhar. O coração ansioso deprime o ser humano, mas uma palavra de encorajamento o anima. O homem honesto é um bom guia para seus amigos, mas as trilhas dos ímpios os conduzem ao erro. O preguiçoso não aproveita bem sua caça, mas o diligente dá valor aos seus bens. No caminho da justiça está a vida. Esse é o caminho que nos livra da morte. Dia 12, lemos aqui Provérbios 12, agora vamos Salmo 14, apenas o versículo 1 e o versículo 2.
Pois se você quiser ler também o Salmo 53, ele é bem parecido com o Salmo 14. Vamos lá? Salmo 14, versículo 1 e 2. O salmo inteiro, não? Salmo 14, versículo 20, 17. Eis aqui o tar do Salmo 14. O tolo não crê em Deus. Para o mestre de música, um salmo de Davi, diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Todas as suas atitudes são corruptas e abomináveis, não há um que faça o bem. Dos céus o Senhor se inclina sobre a humanidade para ver se há alguém que tenha juízo e sabedoria, alguém que busca a Deus de coração. Todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Será que os maldosos nunca aprendem? Eles devoram o meu povo como se consomem pão e clamam pelo Senhor. Agora todos estão tomados de terror, porque Deus está presente a favor dos justos. Vós, malfeitores, tentais frustrar a esperança dos humildes, mas o refúgio do pobre é o Senhor. Que a salvação de Israel venha de Sião. Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel celebrará com grande alegria. Então, era para ler o versículo 1 e o 2 apenas, né? Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Todas as suas atitudes são corruptas e abomináveis, não há um que faça o bem. Dos céus o Senhor se inclina sobre a humanidade para ver se há alguém que tenha juízo e sabedoria, alguém que busque a Deus de coração. Mateus 7, ainda o Sermão da Montanha, versículo 15 até o 29. Mateus 7, versículo 15 até o 29. Pelo fruto se conhece a árvore. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós, disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não realizamos muitos milagres. Não foi, Senhor? Então lhes declararei, nunca os conheci. Apartai-vos da minha presença, vós que praticais a iniquidade e o mal. O sábio e o insensato, assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes e sopraram os ventos, e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e vieram as enchentes, e sopraram os ventos, e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou. E grande foi a sua ruína. Quando Jesus acabou de pronunciar estas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei.
Então, dia 12, leia Provérbios capítulo 12, Salmo 14, versículo 1 e 2, Mateus 7, versículo 15 até o versículo 29. Só lembrando que o Salmo 53 também bem parecido com o Salmo 14. Outra dica também de leitura seria Romanos capítulo 3. Enfim. E a pergunta que eu vou deixar no primeiro comentário é: por que toda pessoa que ama a disciplina compreende o que é ser sábio e viver bem? Espero que tenham todos um maravilhoso dia. Só mais uma coisa: fé e tulipas é algo lindo, apaixonante, maravilhoso. Tenham todos um maravilhoso dia.